e tal. Palavras curtas fica mais fácil, mas o que acontece? Normalmente, em concurso, é uma palavra que aparece bastante é Piauí, piauiense, quando eu tenho várias vogais interligadas. Né? A palavra com o maior número de vogais lado a lado no português é piauiense. Piauiense. Tenho 5 vogais. Então, essa aqui é a palavra com o maior número de vogais que eu tenho na língua portuguesa. Se eu fosse separar isso, ficaria como? Piau. Como é que a gente fala? Piauiense, né? Então, piau. Eu ouço tão bem o I como o A. Nenhuma vogal é fraca. Então, aqui eu já vou ter um hiato. Mesma cor aqui. Au eu pronuncio só em uma emissão de voz, né? Piau. Piauiense. Piau. Então, aqui eu não tenho hiato. Piauí, hiato, piauiense. Então, aqui eu vou ter um hiato, vou ter ditongo e hiato de novo. Tranquilo daí? Depois dos hiatos, eu vou ter os ditongos. Se o hiato é o que? São as vogais separadas, ditongo, as vogais unidas. Então, ditongo, vogais lado a lado, na mesma sílaba. Lado a lado, na mesma sílaba. Aí que, na verdade, até na separação de sílabas, eu tenho maior dificuldade. Então, acontece o quê? Eu nunca posso ter 2 vogais. Né? Então, na verdade, essas 2 vogais é como a gente coloca o quê? Só o conceito, porque uma sempre vai ser semivogal. Tá? Se eu tiver a palavra loura. Qual é o certo no português? É loira ou loura? Não, tenho aqui loira ou loura. O mesmo caso de coisa e de coisa. A gente vê algumas pessoas falando às vezes coisa, até brincando, rindo, como se fosse errado. Ou os avós falam coisa, porque originalmente a palavra era coisa. Hoje em dia a gente vê muito mais pessoas falando coisa. Porque se pegar os livros da literatura, Machado de Assis, poemas do Carlos Drummond e tal, Machado de Assis, inclusive, usava muito essa palavra, sempre aqui na forma primitiva. Porque eu tenho uma regra, se eu for separar loura e coisa, o que acontece? Eu separo essas 2 vogais ou não? Não, né? Porque é uma emissão de voz, como é que eu pronuncio? Loura. Então, se eu separasse, ficaria loura. Né? Eu até tenho uma separação aqui, loira, se eu separar, eu já vou ter que acentuar, porque loira vai virar um nome próprio. Então, coisa, a mesma coisa. Coisa. Tem uma regra que diz que todas as paroxítonas, depois a gente vai estudar, que tem o ditongo ou na sílaba, esse ditongo pode virar oi. Por isso que eu tenho essas palavras. Eu já ouvi cada coisa, já ouvi que loura com U é cerveja, ou não seria loura natural, aqui seria loura natural. E coisa, ou coisa, vai ser o quê? Coisa é a única palavra no português que eu não tenho um significado objetivo. Né? Porque coisa, ou coisa, pode ser qualquer objetivo. Né? Uma caneta é uma coisa, o quadro é uma coisa, pasta é uma coisa. Não tem significado objetivo. É o único termo no português. Então, o que acontece? Aqui a gente nota o quê? Quando eu pronuncio loura, tá? Ou coisa, o que acontece? A vogal mais forte, ela vai aparecer antes ou vai aparecer depois? Se eu pegar aqui, loura, eu ouço mais o quê? Loura. O O passa rápido. Sempre a vogal mais fraca vai ser a semivogal
loira, ó, loira. Que eu tenho que acostumar também em vê-la assim, SV, porque a gramática parece assim, então em trovas, muitas vezes, assim fica. Semivogal, que vai ser a vogal mais fraca, né? Então, eu tenho dois tipos de ditongo. Por quê? Porque no ditongo a vogal pode aparecer no início ou pode aparecer no final do ditongo, certo? Então, aí que eu vou ter ditongo crescente e decrescente. Tá indo tranquilo? Vocês estão perguntando qualquer pergunta? Se eu estiver indo rápido, falem que eu vou mais devagar. Então, primeiro, ditongo crescente. Crescente o quê? O crescente cresce, né? Sobe a ladeira. Então a gente já vê que ele deve ser forte no final. Então, ditongo crescente. A gente vê nas gramáticas sempre, tá, um esqueminha assim. Crescente vai ficar SV, né, que vai ser a semivogal, mais V, vogal. A gente vê sem ponto às vezes, nunca pode, que é uma palavra abreviada. É sempre alguma coisa abreviada, tem que ter o ponto. Então, isso aqui significa o quê? Semivogal antes da vogal. Então, se eu tiver a palavra, por exemplo, presidência. Presidência. Se eu for separar presidência, fica junto, não fica? É aquilo que eu falei antes. Se eu pronuncio a palavra devagar para separar, é possível separar. Presidência. Mas se eu falar isso de forma normal, é a semivogal. O que acontece com o ditongo? Ele é mais forte no final, ou seja, o som está crescendo, né? Daí crescente. Eu sou a favor sempre assim, a gente deve assimilar, né? Decoreba, na verdade, o que a gente decora, daqui a 3 meses, 4, a gente esquece. Tu lembra até perto da prova, muitas vezes dá um branco, inclusive na prova, quando se decora. Então tem uma regrinha, na verdade, que eu posso usar, que o A sempre é vogal. Sempre. Porque é a vogal mais forte do português. Então, sempre vai ser vogal. O I, tá, ele só pode ser vogal se aparecer junto com o U. Senão, nunca. O I, vogal, somente com o U. Tá? Somente se aparecer junto com o U. Porque se eu tiver aqui, por exemplo, equivalente, se eu separar a palavra equivalente, eu tenho o ditongo aqui, né? O e o I. Quando eu pronuncio só a sílaba que, eu ouço mais o que? O I, né? Então o U é a vogal mais fraca, semivogal. Com isso a gente já vê que o U não é vogal, né? Sempre semivogal. E o E e o O vão aparecer como vogais, nunca aparecendo com o A. É que isso, na verdade, esse tipo de regra às vezes vira decoreba. Eu acho muito melhor tu assimilar, porque o que tu assimila, né, tu aprendes. Basta pegar sempre a sílaba, não precisa ter decorado o A e vogal, isso aqui. Basta pegar a sílaba e pronunciar só a sílaba. Se A. Pronunciando a sílaba, ver como tu ouve é mais forte, né? Não tem erro. Tudo que é decorado é esquecido. Tem uma frase de José de Alencar, isso que é verdade. Tudo que é decorado é esquecido, não é aprendido. Tudo que é assimilado é aprendido. Então, posso ter aqui calendário. Calendário, calendário. Sempre pensando naquilo, né? Como eu pronuncio a palavra calendário. Se eu separasse, eu teria que ouvir as duas vogais bem, seria calendario a palavra. Calendário. Quando eu pronuncio calendário, agora eu já sei ali que o I sempre é semivogal, a não ser que apareça com U. Mas se eu pronunciar a sílaba, calendário,